Conhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar, por Tia Neiva. Capítulo 1. Salve Deus, meu filho Jaguar. De todos os males, o mais triste é aquele que deixamos em nossas passagens. É a cicatriz de nosso mau comportamento. Quando estamos na terra, vivemos seguros no orgulho, principalmente no egoísmo. Muitas vezes sentimos necessidade de chorar, de sorrir, de amar, ou melhor, pensamos em sermos amados, mas nunca desejamos amar incondicionalmente, para melhor atrairmos ao nosso favor. Não, pelo contrário, exigimos de alguém o que nos convém, sem querermos oferecer nada em troca. Salve Deus, meu filho. Vamos sentir a vida das princesas e melhorar o nosso comportamento a respeito do amor. As crioulas princesas, em 1700, no Brasil colônia, anunciavam o seu tempo de evolução da senzala, a dor no destino kármico de um povo em desenvolvimento. Então tudo começou a vibrar quando os dois grandes missionários, Pai de Pedro e Pai João, resolveram agir no campo vibracional de nossa missão com este imenso amor, ouvindo e sentindo o céu, os poderes de Vô Agripino que emitia aos nervos toda a luz do Santo Evangelho. Pai Zé Pedro e Pai João, os conhecidos Enoque de todos os tempos da evolução da Terra, vendo que o homem persistia no seu orgulho arrogante, vieram dar fim a este triste poder. Aos 14 anos, Pai Zé Pedro e Pai João, que regulavam em idade, vieram no mais triste quadro em um navio negreiro para o Brasil. Eram duas personalidades com ideais transcendentais traçados no céu a aqueles dois missionários. Apesar de tudo, eram também dois escravos, obedientes, para que pudessem dar o exemplo. Salve Deus. Ninguém entenderia também, filhos, naquele tempo, os dois velhos imperadores, dois faraós, vendo o seu desamor, o seu orgulho na maneira como sofriam aqueles que caíam nas garras dos traficantes. Então, estes dois espíritos levaram em frente a sua obra, se prepararam nos planos espirituais e vieram para a Terra cumprir a sua missão, que seria, em nossa última orientação, a nova estrada do Jaguar na linha do amanhecer. Vendidos por navios negreiros no Brasil, vindos da Índia e da África, por Deus, se encontraram pela força do seu compromisso no sul da Bahia, onde sua forte e verdadeira mensagem os impulsionava. Então, juntos, desenvolveram as suas faculdades mediúnicas. O senhor de Pai Zé Pedro era um homem muito bondoso que ouvia o grande africano Zé Pedro e amava as suas palavras, chegando a se converter, e comprou o negro indiano, que era Pai João, deixando-os fazer na grande senzala o que lhes aprovesse. E tudo começou assim. Eram 6 fazendas reunidas, onde Jurema e Juremá, as gêmeas, eram muito queridas por toda aquela redondeza. A sua graça e a sua beleza demonstravam a sua herança transcendental de altezas. E o homem não se perde, se reencontra. Então, a grandeza dos missionários se fazia projetar por toda aquela região. Toda a redondeza se juntava ali em busca da caridade. Ninguém entendia por que, naquela era tão crua, de senhores tão arrogantes, pudessem eles admitir tanta liberdade. Pai João pregava a doutrina, o amor, aliviando o chicote dos senhores. Pai Zé Pedro tocava os tambores para alertar o seu povo em outras fazendas vizinhas, de Iracema, Jandaia, Janara e Iramar, contando também com Janaína, pequena sinhazinha que muito amava os nagôs, segundo se falava naquele tempo. Eram jovens com apenas 18 anos que sofriam as incompreensões de suas sinhazinhas e as perseguições e as seduções dos seus senhorzinhos. Era uma desdita o que sofriam essas escravas missionárias. Porém, na senzala de Pai Zé Pedro, tudo ia muito bem. Vinha gente de longe e as curas se realizavam com tanto amor a ponto de se propagar o africanismo com a sua presença. Era um dia de Jurema e Juremá. A lua surgia no céu prateada, os tambores ressoavam. Jurema, em pé na soleira da sua senzala, vibrava cheia de amor, esperando Juremá e sua mãe. De repente, um crioulo que também fazia parte do corpo mediúnico
Disse, tremendo de dor: Jurema, tua mãe não irá conosco. Amamentou a filha da sinhazinha com febre e a febre passou para a nenenzinha. Cadê a mamãe? Tua mãe, Jurema, está no tronco. Coitadinha. Meu Deus, disse Jurema, e segurando no portal da senzala, sentiu seu espírito se transportar, seguindo até as ruínas de Pompeia. Jurema, em sua visão, se sentiu uma rica princesa entre sedas e joias. Sua irmã e também todos aqueles crioulos da senzala, a negra que hoje era sua mãe, ridicularizavam uma jovem escrava, hoje a sinhazinha da senzala. Jurema, compadecida da jovem que até então era uma visão, se esqueceu da tragédia que na realidade estava acontecendo. Não, ela não via a sua mãe no tronco, que era a realidade. Via somente a jovem escrava arrastada e ridicularizada, onde todos a vaiavam, chegando mesmo a machucá-la. E em meio desta alucinação, começou a gritar: Jurema, volte, minha mãe! E saiu então decidida para procurar. E lá chegando, contou tudo o que se passava a pai João. E ele lhe explicou: Filha, não chore, não se desespere. Eu, você, sua mãe e todos os seus irmãos vivíamos na mais rica vida em Pompeia. Eu era procurador, Zé Pedro era imperador, e todo este povão estava lá. Só Deus sabe, minha Jurema, os desatinos, as tragédias que provocamos naquele império. Fizemos a mais terrível da escravidão. Hoje, filha querida, Deus nos deu essa oportunidade de pagar todo este mal. Essa pequena sinhazinha é o espírito da jovem escrava de Pompeia. Então, pai João, como tudo terminou? Pai João, então, colocando a mão em sua cabeça, disse: Dorme, filha. Dorme, Jurema. Deitada com a cabeça no colo de pai João, adormeceu, dizendo baixinho: Oh, meu fidalgo centurião, como pode me abandonar neste caminho tão espinhoso? Onde vives que eu não posso te alcançar? Meu fidalgo, continue acariciando os meus cabelos que ficaram tão longos. Nisto um grito, e ela se levantou decidida. Não, eu não voltarei para a minha senzala. Vou-me embora daqui. Com muito custo, Jurema conseguiu se acalmar. Os tambores recomeçaram, mas Jurema, pensativa, não saiu do seu lugar. Pai Zé Pedro, então, iniciou os trabalhos e veio se sentar perto de pai João e de Jurema. Jurema segurou em suas pernas, depois apoiou novamente sua cabeça na perna de pai João, que ali não se sentia com coragem de levantar. Jurema, minha filha, disse pai Zé Pedro, choras por sua mãe, não é verdade? Não, pai. Eu choro porque vi e perdi o meu amor, a gripa, o meu amor. Eu o vi acariciar meus cabelos. E, passando a mão na cabeça, meio sem graça, disse: Oh, paizinho Nagô, é tudo tão diferente. Filha, se acalme. Eu vou lhe mostrar onde e como se encontraram. Não, pai, eu não quero. Se ele for aquele crioulo feio do Japuaci, eu não quero. Ele não está aqui como vocês estão, todos nós estamos. Mas ele não pode, não admito que seja feio como nós. Os dois deram uma risada. Meio preocupado, disse então o pai João: Veja no que dá a clarividência de uma pobre jovem. Ela voltou a sentar-se. Pai Zé Pedro e pai João vibravam preocupados. O que fazer? Levá-la para a cachoeira do Jaguar? Deus Todo-Poderoso, só Ele poderá traçar este destino. E ali ficaram, esperando a jovem despertar para decidir o seu destino que tanto se agravara. Meu filho Jaguar, na próxima oportunidade que tivermos para conversar, falaremos então do destino feliz dessa tribo. E com cuidado, vamos nos encontrar como personagens desta história que até então é um pequeno roteiro. A Mãe em Cristo, Tia Neiva.
Amanhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar, por Tia Neiva. Capítulo 2. Salve Deus, meu filho Jaguar. Deus, de fato, toma cedo ou tarde o partido dos que se dizem inocentes, porque o cristianismo surgiu por canais piedosos numa era difícil. A alma e o perispírito são sempre os mesmos, e por esta força se opera pelo compromisso ao etéreo e se desenvolvem na vontade de Deus. Jurema, meus filhos, dormia. Os escravos não sabiam sair da senzala e o dia começava a raiar. Pai Zé Pedro pediu a Pai João que a deixasse a seus cuidados, que ele determinaria outros para zelar da pequena Jurema. Pai João era um escravo recentemente chegado naquela senzala. O feitor, chegando inesperadamente à soleira, gritou, e todos tomaram um rumo, exceto o Pai Zé Pedro, que, segundo diziam, era protegido do senhorzinho. Quem é essa crioula, Zé Pedro? É Jurema, que desde ontem não quer se levantar. Está sofrendo pela mãe que está no tronco. O quê? Disse o feitor. Onde já se viu uma crioula com um mimo deste? Mimo é pra sinhazinha. Eu vou levantá-la agora mesmo com este chicote. E marchando para a cama de Jurema, fez então menção de levantar o chicote quando se ouviu o grito de Pai Zé Pedro. Olha, se arremessar eu o mato. E o seu grito foi tão grande que se fez ouvir em toda a redondeza. Mais enfurecido ainda, o feitor arremessava o chicote de qualquer jeito, blasfemando horrores e ameaçando contar ao senhorzinho de Jurema o seu destino. Não, disse Pai Zé Pedro, não o fará. Os ferreiras são muito malvados. Você não fará isso. Ouviu-se então a risada sarcástica do feitor. Então não se sabe como centenas de negros apareceram, intimidando o feitor com apenas as suas presenças. Lagoas que já tinham ganho sua alforria pela velhice e pela doença. O feitor, que agia escondido do senhorzinho, saiu dali calado e foi avisar ao senhorzinho de Jurema. Foi um reboliço. O senhor de Pai Zé Pedro mandou chamá-lo e pediu informações sobre o que estava acontecendo. Pai Zé Pedro disse que havia sido uma criação da pequena crioula. O que devemos fazer? Sim, enquanto falava, o senhor de Jurema já estava na senzala. E como um raio já tinha Jurema desmaiado em seus braços, praguejando de raiva. Ah, tanto a mãe como as filhas são feras. São irresponsáveis, são negras malvadas, imundas. Os Lagoas não tinham palavras para suas blasfêmias. De repente ouviu-se um estampido na serra e todos correram para simplesmente olhar ou chegar mais perto quando ouviram gritos. Afastem-se, afastem-se! Juntem as armas, atirem! Não deixem que eles desçam até aqui! Todos corriam, abandonando a fazenda. Menos Pai Zé Pedro e Pai João, que correram para proteger os seus senhores na casa grande. Foi horrível. Trapos de negros revoltados pela escravidão. Arrebentavam tudo por onde passavam, matavam as crianças, levavam o que podiam, inclusive em animais, etc. Em meio daquele pânico, os negros desceram. Pai Zé Pedro, na soleira, disse em voz alta: Parem, parem! Um silêncio muito grande se fez ouvir. Os negros estancaram e ficaram como que petrificados. Sigam seus destinos, levem algumas leitoas e vão-se embora. Tem alguém no tronco? Perguntaram. Não, aqui não encontrarão nem tronco. Meu senhor é o meu filho, continuou o Pai Zé Pedro. Nisto, o Pai João saiu de trás de uma árvore muito grande que tinha na frente da casa grande. E um crioulo em cima de um cavalo deu um tiro, pegando no ombro de Pai João. Jurema já havia se libertado do senhor, pois ele, ao ver os negros, jogou Jurema no chão e saiu correndo. Então Jurema foi até a senzala para socorrer Pai João. Queremos o senhor branco, gritavam os negros. Pai João, com ternura, disse: Não, chega, chega. Deus pode castigar. O ódio é amigo da fome. Voltem para seus donos. As onças vão lhes comer nessas matas. Deixem de ódio. Desçam daí, vamos. Olha, eu não tenho medo de vocês, dizia Pai João, morrendo de dor. Nós vamos descer, disse um velho africano. E num pulo já estavam juntos de Pai Zé Pedro. E se sentaram no terreiro como se quisessem ouvir o que Pai Zé Pedro queria dizer. Pai Zé Pedro começou então a falar e a perguntar a razão de suas fugas, o porquê de estarem fugindo. E eles contaram então a sua história.
30, entre homens, mulheres e crianças. Nosso senhorzinho entregou-nos por feitor e todo dia morria negro de tanto apanhar. Então nós resolvemos sair matando até encontrarmos os seus. De onde vocês vêm? Viemos da fazenda Esperança, no Engenho Velho. Mas como? O Engenho Velho fica muito longe daqui. Meu Deus, disse Pai Zé Pedro. Os negros, como se estivessem enfeitiçados, disseram: nós vamos ficar aqui, se o senhor deixar, claro. Obedeceremos e não aborreceremos ninguém. Meu Deus, disse Pai Zé Pedro, já tem muitos negros. Nisso, disse uma crioula, marcando seus 30 anos: olha aí, eu sei tecer e fiar, desde que me dê algodão. E aí desceram mais ou menos umas 8 crioulas, entre 18 e 35 anos, e negros também nessa idade. Chame o senhor, se adiantou um tal de Jerônimo, que parecia dominar a tropa. Nisto, o senhor sai da varanda e os negros se ajoelharam no chão, pedindo perdão como crianças. Eram almas em busca de luz, mariposas encandeadas pela luz. Mas desta vez foi diferente. Os negros é que decidiram a situação. Foram se acomodando na senzala, deixando o Pai Zé Pedro preocupado, indo fazer uma vidência daquele quadro. E ali cochilou, entrando em transe. E viu todo aquele grupo de velhos e tradicionais centuriões da antiga e já distante Roma. Viu também Pai Seta Branca. Pai Seta Branca lhe disse: calma, Zé Pedro. Estes centuriões que hoje são negros estão sob sua tutela. Foram seus algozes, e entre eles está também Messalina, Policenda, Emeritiana, hoje na figura de Zefa. Salve Deus, José Pedro. Amor, tolerância e humildade. E assim desapareceu. O Pai Zé Pedro despertou com o barulho deles. Sim, mas e João? O que pensar? Como irá entender isso? Oh, meu Deus, como me libertarei? Nisso, Jurema vem correndo ao seu encontro. Pai Zé Pedro, Pai João, eu vi um índio muito lindo que me falou sobre estes negros. Eles são nossos e vieram para nos salvar do meu senhorzinho. Pai João deu uma risada e disse: salve Deus, eu não o vi, porém senti tudo o que se passou. Jurema, tu és minha filha. Eu e a sua mãe somos 2 amores. Então os 3 se abraçaram quando se ouviu a voz do senhorzinho, dono da fazenda. Eu quero também me confraternizar neste abraço. Zé Pedro, você salvou as nossas vidas. E virando-se para Jurema, disse: olha, vou comprar a tua mãe e a tua irmã, a Jurema. Os 4 pulavam de alegria com as cabeças juntas e também em um só coração. Depois, como se despertassem daquela felicidade, disseram: hoje faremos a maior festa do Congá. Olhando os velhos jaguares, negros ou centuriões, que estavam batendo pé e palmas, cantando em linguagem na rua. Meu Deus, disse Pai Zé Pedro a Pai João. Beneditiana está ali e Antera também. O que será de nós, João? Então disse Pai João com calma, segurando no ombro o ferido: Zé Pedro, onde está o amor? Está a compreensão. E à noite começaram então os preparativos para a festa do Congá. Os tambores começavam a tocar. Os chegantes pareciam tão disciplinados como os outros. De repente ouviu-se um grito. Era Iramar, que acabava de chegar esbaforido. O povo da fazenda dos Ferreira estava cercando a fazenda e ia levar Jurema. Foi um pânico. Ninguém se entendia, até que Pai Zé Pedro novamente comandou todo o povo, que lhe obedeceu. Salve Deus, filhos. Porém, todo o povo ficou em suspense. Foi horrível. Bem, filhos, oportunamente saberemos o resto da história. Salve Deus. Salve Deus, meu filho Jaguar. Procure sempre se encontrar nesta história, neste personagem. Que a compreensão esteja contigo, filho, para que a felicidade possa alcançar-te. É o que te deseja a Mãe em Cristo, Tia Neiva.
Amanhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar, por Tia Neiva. Capítulo 13. Salve Deus, meu filho Jaguar. Não estamos preocupados com os velhos documentos das velhas escrituras. Porém, estamos sim desejosos de saber onde os nossos antepassados encontraram tanta força e tanta coragem para chegar até aqui. Meus filhos, o missionário tem, graças a Deus, a sua energia e toda a harmonia nos 3 reinos de sua natureza. Muitas vezes, contanto, até pensamos ser irreal o que nos dizem sobre os escravos e seus missionários. Vamos continuar com a nossa história. Vejam, filhos, o Congá estava em festa quando alguém anunciava que os Ferreira já haviam cercado o Congá e queriam Juremá a todo custo. Pai Zé Pedro, mais evoluído do que Pai João, foi tentando segurar o povo dentro do Congá, e qual não foi sua surpresa. Os crioulos novatos já haviam saído de dentro de casa, e como loucos, açoitavam os Ferreiras, fazendo-se ouvir pragas, ameaças e gemidos. O feitor, que estava do lado dos Ferreiras, sentindo que estava perdendo, disse: "Sou o feitor desta fazenda e estes nagôs imundos estão me matando, socorro!" Só se ouvia o urro do feitor, pois na escuridão daquela noite fora atingido na coluna ou na espinha, como queiram, ficando inerte no chão, gritando como um louco. Mas Zé Pedro foi até o terreiro onde estava acontecendo a briga e logo percebeu que o feitor estava aleijado para sempre. "Oh, meu Deus", disse Pai Zé Pedro, "como poderemos assumir tal dívida com este pobre irmão?" Nisto, alguém que ouvia falou: "Eu acho muito bom que ele nunca mais caminhe para chicotear os outros." Meu Deus, dizia Pai Zé Pedro andando de um lado para o outro. "Oh, Deus, este pobre homem que não vai caminhar nunca mais." E andando um pouco mais, deparou com um outro triste quadro. Efigênia, uma jovem negra, estava ali também com o crânio aberto por pancadas. Era filha de Júlia, uma paralítica. Zé Pedro não resistiu e foi buscar o seu senhorzinho. Nenhum dos Ferreira havia morrido, e quis Deus, nem mesmo ferido. Foi então que um dos 40, que ainda não havia se manifestado, deu um grito e se manifestou dizendo: "Salve Deus." O sol já começava a esquentar, então o nagô Pai Jerônimo disse: "Levanta acampamento, leva Jurema e Juremá. Escolhe o teu povo e segue rumo à Cachoeira do Jaguar, que desemboca nas águas grandes do mar. Nós, os nagôs, ficamos. Vamos buscar a desditosa mãe dessas gêmeas", disse, apontando para Jurema e Juremá. "Não, eu não permitirei", disse Zé Pedro. "Mas como?", retrucou o Pai Jerônimo. "Como se atreve a duvidar de teu irmão? Vão embora que eu a levo. Se demorarem, terão mais mortes. Vamos logo." E desincorporou. Salve Deus. Zé Pedro e Pai João não esperaram mais. Não se sabe como, juntaram suas coisas, ajudados pelo senhorzinho, e partiram dali. Só no caminho notaram que não faltava ninguém, inclusive o feitor lá estava, numa cama de barro. O senhorzinho e a senhorzinha despediram-se com amor. Quando já iam longe, ouviu-se um forte estampido. Era um tiro de cravinote. Os negros do terreiro, que já estavam de volta, e o senhorzinho com sua família, com a ajuda dos escravos que ficaram, enterraram os mortos e seguiram para a cidade onde moravam seus pais. As crioulas eram 108, faltando Jerônimo, que ninguém sabia do paradeiro. Já era noite quando chegaram à Cachoeira do Jaguar. A lua cheia clareava as matas e o mar. As palmeiras balançavam suas folhas como uma prece. Pai Zé Pedro, sentado em uma pedra, descortinava todo aquele quadro por onde teria que passar com aquela gente. Pai João chegou e os dois começaram a fazer os seus projetos. Diziam eles: "Tudo pela condenação da matéria. A terra", disse Pai João. "Tão lindo o mar. No entanto, a terra é o que nos pertence, por ser a parte sólida deste planeta. Porém, o que me conforta é que as forças cósmicas continuam em atividade, porque neste universo não há inércia. Tudo se movimenta em nosso favor pela bênção de Deus.
A sua atividade é essencialmente produtora desta nossa matéria orgânica e inorgânica. Logo nos dará novas forças, graças a Deus. Pai Zé Pedro, que só ouvia, disse então sorrindo: onde aprendeste tanto? Isso não são palavras de um nabô. Estou consolando a mim mesmo, Pedro. Por que não pede ao mestre Agripino? Ele é que me consola. Foi quando os dois começaram a receber energia. Sim, Zé Pedro. A atividade do homem é essencialmente produtora e as forças essencialmente ativas. Como já disse, cria na matéria orgânica este arsenal de forças. Portanto, temos que organizar um ritual, uma jornada, vestimentas que mudem a sintonia dos crioulos. Sim, Zé Pedro, vamos erguer esta arma para o céu. João, é realmente um arsenal. E olhando a paisagem do lugar, disseram: faremos uma jornada em frente à cachoeira. Guardemos as tendas, enfeitaremos as crioulas e faremos lindas princesas dos castelos encantados que já ouvi falar. Eu pensei que você, meu irmão, era um simples escravo. Sim, disse Pai João. Tenho Agripino que vem nos meus sonhos e me conta tudo. Eu também tenho um índio que me falava quando eu ia entrar no chicote, quando eu ia apanhar do feitor. E riram muito. De repente se lembraram do feitor. Oh, meu Deus, o que vamos fazer com este pobre homem? De repente ouviram um grito. Era Jerônimo gritando como se estivesse perseguido. Meu Deus, a nossa vida não tem fim. E os dois continuaram então a sorrir. Sim, mas e o ritual? Disse um deles. Faremos? Disse o outro. Precisamos de energia para obter as curas desobsessivas. Salve Deus, faremos tudo que Deus nos aprouver. E os gritos continuavam, e todos vinham ao encontro dos dois. Salve Deus, meu filho Jaguar. E no próximo capítulo, contarei mais um capítulo desta história. Com carinho, a Mãe em Cristo, Tia Neide. O Amanhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar, por Tia Neiva. Capítulo 4. Salve Deus, meu filho Jaguar. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma em primeiro lugar, em segundo para com os outros. O dever é a lei da vida. Meu filho, a virtude é o mais alto grau onde o homem encontra a sua liberdade espiritual. A virtude é a forma que sobrevive e explica a natureza do homem. Porque tudo está contido em Deus. Sempre estamos a percorrer as ruínas de nossas vítimas, das suas vidas, sem preocupação exata de nossa lição. Hoje, estamos tentando acreditar no que nos dizem os nossos antepassados. Sim, meus filhos, mas voltemos à nossa história. Todos já estavam no congá da Cachoeira do Jaguar. Foi triste aquela noite. Jerônimo havia chegado aos gritos, trouxera a mãe das gêmeas, que estava muito mal. Emoções, choros, tristeza e também risos. O fato é que não se sabe como dormiram. Tão logo o dia clareou, todos já estavam tirando palmas, fazendo lindas choupanas. No prazo de 8 dias, já existia um lindo povoado de palha e tudo na melhor sintonia possível. Foi então o dia do grande congá. Todos estavam realmente desejosos. E o menor dos seres vibrava na presença daquele lindo altar formado de palmas. Pai Zé Pedro e Pai João estavam muito felizes naquela noite, pois haviam se encontrado com Henrique de Enoque e com ele se identificaram. Henrique era um dos nabôs.
Juntos entraram na choupana de Jurema, que estava ao lado de sua mãe moribunda. Jurema, ao sentir a presença dos três, ergueu a cabeça e disse como se estivesse dormindo: Salve Deus! Seja bem-vindo nesta terra, meu estimado procurador. É árdua esta a missão que escolhestes de Nagô. Assim assumistes a maior das missões. E exclamou: Oh, como me orgulho de ti, filho. Como de poucos, tenho o mais puro exemplo de ti de agora em diante. Nisto, abriu os olhos e, meio decepcionada, voltou-se para sua mãe. E todos correram para ela. Oh, filha, não sabes o bem que nos fizeste. Então ela começou a chorar, dizendo: Sim, eu sei, eu ouvi tudo que disse. Apenas não pude evitar. E falei. Zé Pedro olhou para João. Mas como? Segundo o vô Agripino, ela passou por um processo de incorporação consciente. Quem tomou seu corpo? Os anjos e santos que prometeram nos proteger nesta jornada. Jurema será a voz direta do céu, respondeu João. Graças a Deus. Então comentaram tudo o que havia se passado. Zé Pedro reconhecera Henrique, o seu velho procurador romano. Zé Pedro, como imperador, o havia mandado a Pompeia e agora o reconhecera. Porém, não estivera tão seguro até que Jurema fizesse aquela grande afirmação. Os dois voltaram a se encontrar e no mesmo primitivo lugar. Pai João, filosofando, disse: Todos somos livres neste mundão de meu Deus, até mesmo para acreditar, desejar, escolher, fazer e obter. Mas todos somos também constrangidos a penetrar nos resultados de nossas próprias obras. Não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência. E neste caso, a consciência de Jurema é equilíbrio. Graças a Deus. Por isso me faz tanto bem, João. João, e a mãe de Jurema? Ela irá morrer? Não, Zé Pedro. A doença é apenas o conflito do seu estado externo. Falta de energia física. Não precisamos nos preocupar. Aceito sua afirmação, João. Fico feliz e seguro de saber de seus sonhos com o vô Agripino. Seria tão bom se eu também pudesse sonhar com ele. Porém, devemos agradecer a Deus de termos você. Zé Pedro. Mas ele ralha muito comigo, sabe? João, eu também tenho um índio. Eu já lhe disse, não é verdade? Disse. Você sabe também, eu fui informado que o vô Agripino é pai espiritual deste índio. João, espera aí. Vamos devagar. Nisto, um grito de alegria mudou a sintonia dos dois. Era o escandaloso do Tomás, que havia visto um pequeno barco trazendo a sinhazinha Janaína. Vê, disse pai Zé Pedro. Jurema bem que disse ter visto uma linda loura e um crioulo e que também traziam belas mantas para as crioulas. Vamos com cuidado, Zé Pedro. Você está fazendo muitas observações e isto é muito perigoso. Deixe que as coisas decorram sem muita precisão de sua cabeça. Desceram todos e a chegante parecia que já estava sendo esperado. Tudo calmo, desembarcou realmente com muitas mantas e pequenos terços. E, chamando Jurema, foi também lhe entregando a sua bagagem. Vendo o pai João e o pai Zé Pedro, perguntou se a sua visitante poderia viver ali com eles. Sim, claro. Mas como? Disse pai João. Veio morar conosco? Respondeu a sinhazinha. Meu Deus, quantas complicações, pensou o pai João. Olha, meu pai é dono de engenho e tem grandes negócios na Europa. Minha mãe morreu e eu sonhei que nesta cachoeira alguém me esperava. Viemos eu e Chiquito e viemos para nunca mais voltar. Libertei todos os negros que estavam no tronco e sei que eles também virão. Chiquito vai descer novamente, virar o barco e voltar a pé depois de alardear o meu afogamento. Então todos pensarão que morri. Neste ínterim, todas as jovens já estavam juntas e dando risada. A euforia era tão grande que não houve exceção no Congá. Tudo ia correndo mais ou menos, todos se conhecendo melhor. Então uma grande harmonia foi evoluindo aquela gente. Pai Zé Pedro cada dia mais se evoluía no aprendizado de pai João. Em vez de sessão no Congá, eles gostavam mais das histórias doutrinárias de pai João. Enquanto isto,
vô Agripino se esmerava ao lado de pai João. Naquela noite estavam todos sentados diante de uma linda fogueira atiçada por pai Joaquim e mãe Dita. Em resumo, ali acontecia a doutrina secreta, mãe das religiões e das filosofias, que se reveste de aparências diversas ao ocorrer das idades, porém, sua base permanecendo imutável em toda parte. Nascida simultaneamente na Índia e no Egito, passando daí para o Ocidente com a onda das imigrações. Assim é que por toda parte, através da sucessão dos tempos e dos rastros dos povos, afirma-se a existência de um ensino secreto que se encontra idêntico no fundo de todas as grandes concepções religiosas ou filosóficas. Os sábios, os pensadores, os profetas dos templos e dos países mais diversos, nela acham a inspiração, a energia que faz transformar e empreender as grandes coisas que aliviam as almas e equilibram a sociedade. Todos se preocupavam com a fogueira, enquanto o pai João, cochilando, ouvia todas essas coisas, essas lições, esses ensinos. Mal sabia pai João que ia gravar tudo do fundo de sua alma. Junto com a paz, uma serenidade e uma força moral incomparável. Todos sorriam, sem se lembrar do feitor que repousava inerte na última choupana. Como a união faz a força, se obtém geralmente resultados satisfatórios sobre os encarnados. Todos estavam descontraídos e desprevenidos, alheios aos seus pensamentos, exceto Jurema, que não saía da cabeceira de sua mãe. E no meio daquela noite surgiu um triste espetáculo. Jurema, com um pedaço de madeira na mão, gritava, escandalizando todo mundo como se fosse o próprio feitor. Negros desgraçados, preguiçosos, e, se atirando em cima de todos e de olhos fechados, praguejava contra pai Zé Pedro. Vem, negro desgraçado, vem me matar. Pai Zé Pedro, vendo que ela poderia cair na fogueira, foi segurá-la. Qual nada. Jurema investiu contra ele e o agrediu. Pai João foi ao encontro e os dois se machucaram. Jurema estava fora de si. Pai João levantou os braços e, em genuflexão, na força do chamado Deus africano, urrou como um leão, dizendo: Ó Batalá, ó Batalá, ó Batalá, entrego esta ovelha para o teu redil. Jurema soltou o pedaço de pau e saiu cambaleante num pranto doloroso. Pai Zé Pedro, enxugando o sangue do rosto, acariciava Jurema, que lhe enchia de perguntas. Não tens raiva de mim? Não te zangastes? Não, filho, não, disse ele. Conheço o fenômeno e tu só me fazes bem. Jurema, levantando os grandes olhos rasos d'água, emitiu a Zé Pedro toda a sua ternura. Zé Pedro sentiu todo o amor de sua vida. Os dois percorreram o transcendente, como, porventura, Jurema viu o famoso procurador que a cortejava e a quem tanto o amava. Então ali permaneceram sem que ninguém os reparasse, porque todos estavam empolgados com o fenômeno. Pai João fez aquela emissão ou elevação com toda a força dos seus sentimentos. Sentindo as dores do fenômeno, voltou para o mesmo lugar, voltando também a ouvir o vô Agripino. Salve Deus, viu, João? Fizeste tudo tão perfeito, filho, porque tens constantemente livre o teu sol interior. Te entregastes ao cristianismo, esquecendo-te de ti mesmo. Sim, o ensino é como pétalas de rosas que caem em nossas mentes, enquanto vão orvalhando os três reinos de nossa natureza. E o centro coronário que me ensinaste uma vez? Bem, este guarda as pérolas que levamos para a vida eterna. E disse mais: não te assustes com Zé Pedro. Não te esqueças que ele apenas tem 40 anos aí na Terra. Pai João, meio confuso, viu que Zé Pedro ainda falava com o Jurema. Então voltou a fazer outras perguntas ao seu vô Agripino, e este, entre outros esclarecimentos, disse: João, sabes quem tomou o aparelho de Jurema? Não, meu vô, não sei. Quem? O feitor. Ah, o feitor? Como? Ele morreu? Não morreu. O seu ódio é tão grande que ele se desprende do corpo e faz o que fez. Meu Deus! Olha, e tu não poderás dizer nada. Guarde tudo para ti mesmo, porque esta gente não tem capacidade de assimilar tudo isto. Oh, meu Batalá, tenho
Pedro. Pai, e Zé Pedro? Nem Zé Pedro. Ele será feliz porque saberá respeitar o seu grande e imortal amor. E Japuaci, vô? Japuaci, João? Ora, veja. E pai João então deu uma grande risada. Bem, meu filho Jaguar, eu vou terminar a reforma da sala de cura com Rafael e Fabrício e não tenho tempo para continuar agora. Porém, assim que puder, darei a vocês mais uma parte dessa bonita história, dessa nossa história. Com carinho, a Mãe em Cristo, Tia Neiva. O Amanhecer das Princesas, na Cachoeira do Jaguar, por Tia Neiva. Salve Deus, meus filhos jaguares. Explica-se a diferença entre a velha estrada e o novo caminho. A velha estrada é cheia de medo, de temor a Deus. A velha estrada foi palmilhada por milhares de pessoas, milhares de teorias sempre escritas e nunca praticadas. O caminho, entretanto, foi traçado pelo suor, pela própria energia de quem o traçou e vive a emitir com tanto amor. Vamos sentir o caminho do amanhecer sem superstições e sem as teorias dos pensadores, pela vivência na prática, na execução desta doutrina e seus fenômenos sensoriais. Vamos senti-lo no respeito à dor alheia, no carinho aos humildes, no afeto das ninfas, no progresso e na compreensão de nossa família. Este é o caminho traçado para o homem na doutrina do amanhecer. Mas retomemos, meus filhos, a nossa conversa, a nossa história. Quem diria que naquela era distante os Enoques levassem tão alto esta filosofia, esta corrente? Pai João, o mais velho, era quem observava com mais precisão o desenrolar das vidas dos karmas. Suas preocupações aumentavam enquanto pai Zé Pedro filosofava de vez em quando. Os dias passavam sem qualquer anormalidade, isto é, sempre acontecendo fenômenos que ali já eram corriqueiros. Porém, só Deus sabia como e onde chegariam. Havia dias alegres e outros menos alegres, porém sempre em harmonia, até que as forças foram se materializando e tudo começasse a ser mais verdadeiro, mais preciso. Pai João se enebriava com todos aqueles fenômenos e estava sempre à espreita dos mínimos acontecimentos, sempre cochilando embaixo de uma pequena árvore. O pequeno arraial estava tranquilo quando Pai João, em um dos cochilos, viu um finíssimo fio magnético entrando numa das cabanas, ao mesmo tempo que ouviu o grito desesperado de alguém que fora atingido. Era um fenômeno mediúnico, puramente espiritual. O grito era da jovem Iracema, que rolava com uma dor na espinha como se tivesse levado uma pancada. Mas João correu e fez uma elevação tirando-lhe a dor. Ele então começou a pensar que nada havia enxergado. No entanto, tinha certeza de ter visto aquele fio saindo da cabana do feitor. Chamou então pai Zé Pedro e contou-lhe o que vira, e os dois começaram a ter medo da situação. Nisto, Jurema, manifestada por um caboclo, começou a falar. Meus filhos, tomem cuidado. Este feitor é um instrumento feliz de evolução. O pobre infeliz vive ainda pelas mãos caridosas de Sinhá Sabina. O fenômeno foi visto por Vosnicê, João, para que tome cuidado. Mas como? Perguntou o pai João. Ele vai entrando em transe, respondeu o caboclo. E sua alma ruim, odiosa, pega a quem ele mais ama ou odeia. Salve Deus, disseram todos de uma vez. Eu pensava que somente os desencarnados atuavam. E continuou o caboclo. Vocês estão em uma jornada para o desenvolvimento, filhos, até que passe todo o karma da escravidão. Um homem será feliz quando tiver a libertação, disse pai Zé Pedro. Não, continuou o caboclo. O homem jamais se libertará. E, dizendo isso, deixou Jurema e se foi. Todos ficaram sem entender nada. Jurema, porém, entendeu e saiu correndo dali para a cabana do feitor, decidida a falar com ele e dizendo que iria matá-lo, quando o pai João então interferiu, dizendo: Jurema, a concepção de morte
resulta de um entendimento completamente errado da vida, porque, na verdade, ela jamais existiu. O espírito não morre, então o feitor nos atentará 1000 vezes mais. Matando-o, ele ficará mais leve, mais sutil. Todos os que se perdem pelo pensamento e se enchem de ódio ao desencarnarem, indo para o astral inferior, é evidente que voltam, sendo mais comuns as suas furiosas crises. Vamos, Jurema. Vamos tentar doutriná-lo antes que morra e se torne invisível aos nossos olhos. Chegaram então na cabana do feitor. Ele estava esticado numa cama de vara e capim. Sabina veio ao encontro dele sorrindo. O feitor começou a espraguejar e Pai João a lhe fazer uma doutrina, porém com medo de Jurema, que o observava seriamente com seus olhos verdes e amendoados. Sem perceber, disse então Pai João: pobre imperador, viestes com tão nobre missão e, no entanto, eis o que restou. Pensa, Eufrásio, no que estou te dizendo. Vou levar Jurema e voltarei. Bem, o dia já estava terminando quando Pai Zé Pedro e Pai João se encontraram de novo e se entenderam. Pai Zé Pedro, deslumbrado, ficava repetindo: a irradiação dos encarnados se desprende do corpo e manifesta com a mesma leveza do espírito dos mortos. Nisto se ouviu um grito e em seguida gargalhada. Pai Zacarias caíra na cachoeira, estava todo molhado, porém nada havia lhe acontecido senão um susto. Coisas dessa espécie aconteciam sempre. Sim, mas essa alegria durou pouco. Chegou o feitor da fazenda onde Jurema vivia. Todos se assustaram com o visitante. Ele chegou arrogante e já ia pegando o Jurema quando Tomás gritou: larga, porco imundo, aqui é diferente. Larga, porque senão você vai morrer. O feitor espoliou o cavalo e marchou para Tomás. E como um relâmpago passou por cima dele com o cavalo esmagando seu estômago. Quando o Pai Zé Pedro e Pai João chegaram, era tarde demais. Tomás já estava morto. Todos gritavam, fazendo um ambiente de terror naquele lugar. O feitor foi fugindo desapercebido, levando Jurema. Aquela dor era grande demais e ninguém se lembrou do feitor assassino e nem de Jurema. A morte de Tomás trouxe tanta tristeza que mudou a sintonia do lugar. Os nagôs não cantaram mais e nas fogueiras sorriam algumas vezes tão somente. A harmonia, porém, continuava. Começaram então os projetos para ir buscar Jurema. Tomás fora quase criado por Pai Zé Pedro. 2 nagôs que muito amavam Pai Zé Pedro resolveram buscar o Jurema. Calados, sem que ninguém soubesse, puseram uma matula na mochila e se foram sem que ninguém os percebesse. Jurema, porém, os viu na sua evidência. Pai João, por sua vez, sentiu tudo o que estava se passando. Todos, porém, se fizeram de desentendidos e ninguém impediu os 2 nagôs. Jurema não olhava para Pai João e nem para Pai Zé Pedro, pois viviam ainda o espírito de vingança pelo seu querido Tomás. E realmente Joaquim e Cassiano chegaram com o Jurema. E novamente o reboliço. Jurema não falava, perdera a voz. Todos queriam saber o que houvera, porém nada diziam e ninguém tinha coragem de perguntar. Permaneciam em volta da fogueira e só se ouvia o murmúrio da cachoeira. Ninguém tinha mesmo coragem de quebrar aquele silêncio. De repente Jurema deu uma risada. Janaína foi para perto dela e as 2 se abraçaram. Jurema, porém, mantendo uma atitude que não era a dela, disse: salve Deus. E chamando Joaquim e Cassiano, falou: por que fizeram isso? Mataram o feitor e o seu senhorzinho? Isto não é de um filho de Deus e que está a caminho. Terá que voltar à terra e receber o feitor como teu filho. Cassiano, terás o teu senhorzinho também como filho. A essas alturas, Cassiano e Joaquim já sabiam o que Jurema queria dizer. Perdoe-me, bom espírito, disse Joaquim. Porém, aquele malvado matou nosso Tomás em sua covardia. Cassiano, por sua vez, perguntou ao espírito incorporado em Jurema se eles poderiam continuar vivendo ali. Sim, disse o espírito. Deus não tem pressa. Cada um daqui assumirá a sua sentença ou a sua libertação. Jurema enchia-se de cuidados por Jurema.
Tão logo terminou a incorporação, cada um voltou ao seu estado d'alma. Uns foram dormir e outros ficaram ali na fogueira. Nisso ouviram gritos. Meu Deus, novamente o fio magnético. Novamente Iracema fora atingida pelo feitor Eufrásio. E tudo se repetiu com as mesmas correrias, até que Pai João liquidou novamente o assunto com nova elevação. Desta vez, porém, com muito trabalho. Mais dias decorreram e notou-se que Iracema ficava cada dia mais pálida, com um ar de doente. A partir dali, tudo foi de mal a pior. Certo dia, fizeram uma vidência para saber o que deveriam fazer com a pobrezinha da Jurema. Dela participou vovó Cambina, que viera da Bahia para tirar o quebranto dos filhos da Sinhá. E, na sessão daquela noite, ela decidiu seguir os seus irmãos naquela jornada. Vovó Cambina da Bahia rezou Iracema e esta, com seu passe magnético, começou a melhorar. A partir daí, a proporção em que ia se fortalecendo ia também adquirindo forças para repelir o magnético do feitor. A essas alturas, porém, as coisas já haviam tomado um vulto muito sério. Ninguém se lembrava mais de Tomás. Toda a concentração agora era no feitor Eufrásio. Urgia fazê-lo amigo antes que ele os atingisse. Isso porque Pai João explicara que se doutrinasse o feitor, ele deixaria de atacar com seu magnético. A partir daí, o feitor começou a receber constantes visitas e foi melhorando, tanto que chegou a pedir perdão muitas vezes. Eufrásio passou então a ser o confidente daquele povo. Eufrásio fora um grande senhor até o dia em que perdera a sua fortuna e sua família por causa do jogo. Com isso, fora obrigado a aceitar o triste lugar de feitor naquela fazenda de tragédias. Mais uma vez, a prova de que o homem se liberta por si mesmo. Enquanto Pai João e Pai Zé Pedro ensinavam a sua doutrina de amor, o feitor ensinava também o que sabia dos mundos por onde andara. Vovó Cambina da Bahia também o rezava todos os dias. E a vida do arraial, sem ter perdido sua harmonia, só agora, entretanto, voltava ao normal das toadas e das alegres fogueiras. Certo dia estavam todos sentados quando ouviram um barulho no mato como se fosse um estouro de boiada arrastando tudo. Eles então carregaram suas espingardas e se entrincheiraram. Era uma vara de porcos selvagens que por ali passava, felizmente por fora do arraial. Assim mesmo, os nagôs mataram mais de 20 porcos, fazendo fartura de carne. Pai Juvêncio e Zefa eram os únicos que tinham coragem de ir até um lugarejo por nome Abóbora. Certa vez chegavam na entrada da cidadezinha quando Pai Juvêncio viu uma mulher com uma menina meio desacordada nos braços. Ele chamou Zefa e cochichou ao seu ouvido. Ela concordou com o que ele disse e ambos benzeram a menina, isto é, tiraram o espírito que estava com ela. A menina ficou boa e Tânia, sua mãe, deu a eles algumas frutas que tinha, se desculpando por não ter mais nada. Juvêncio e Zefa comeram as frutas, trataram dos assuntos que os havia trazido à cidade e voltaram para casa. Ao chegarem, nem bem haviam pisado na soleira da cabana quando sentiram uma violenta dor. Suas barrigas começaram a doer tanto a ponto de chamarem vovó Cambina da Bahia para socorrê-los. Seria veneno. A desenteria piorava e os dois apresentavam os mesmos sintomas. Pobrezinhos, dizia Pai João, resolveram tantas coisas para nós nessa viagem. Deve ser provação, deve ser Deus testando seus corações. À noite, todos estavam em torno da fogueira e pediam notícias. Súbito, Jurema, que estava ao lado de Pai Zé Pedro, levantou-se bruscamente e, apontando para os dois que estavam abaixadinhos junto à fogueira gemendo de dor, disse: Eles comeram prenda. Prenda ganha pela sua caridade. Bom, disse Pai João. Ah, sim, a Branca não quer que a gente ganhe nada em troca do que faz e... entendo. O vovô Agripino também já disse, a gente só aprende com o espinho na garganta vincado. Pai João, todos nós temos um espinho na carne. Oh, meu Deus, disseram todos de uma só vez. Nós estamos conscientes disso. Nessa altura, graças a Deus, vovó Cambina já estava chegando com uma cuia de chá. Após tomarem o chá, contaram o que havia acontecido na entrada de Abóbora. Todos então abraçaram os dois pela ação e cantaram em coro.
Juvêncio e Zefa comeram prenda da caridade que fizeram. Sim, receberam pagamento. Pena Branca não gosta de presentes ou de cobre. Zefa e Juvêncio ainda tiveram uns 3 dias de dor da barriga, mas tudo passou. O Frásio, que agora era o conselheiro do grupo, também achou a lição muito importante. Primeiro, pelas frutas, uma vez que Pena Branca não aceita paga pelo seu trabalho mediúnico, e segundo, pela denúncia de Jurema, que em sua clarividência viu o que se passara. O pobre casal fora lesado pelas suas mentes preguiçosas, e tudo está espiritualmente pronto. Pai Zé Pedro e Pai João se regozijavam da situação. Zé Pedro sempre perguntava: o que será de nós? Onde iremos? O que será de nós? Não seria melhor sairmos em vez de esperar o mundo aqui? Eu já não suporto mais. Oh, meu Deus. Zé Pedro, dizia Pai João, quando o celeiro está pronto, o mestre aparece. São palavras de vô Agripino. Pai Zé Pedro, Pai Lourenço, Pai Francisco e muitos outros dos 70 membros daquele grupo estavam inquietos. Menos Pai João e Eufrásio, o feitor, e firmes em vovô Agripino, permaneciam calmos. Certa manhã, Jurema avisou a Pai Zé Pedro que chegaria muita gente para se curar. Os nagôs se reuniram e se prepararam para recebê-los. Fazia já 2 anos que ali estavam. Lá vem eles, olha, lá vem eles. Lá embaixo avistava-se uma enorme fila de gente chegando. Se ouvia gente correr para receber os chegantes. Zefa e Juvêncio reconheceram entre eles a mulher cuja menina haviam curado e gritaram: Jurema, Pai João, Pai Zé Pedro, é gente que vem em busca de caridade. E perguntaram baixinho a Pai João: não tem perigo de nossa barriga doer? Não, respondeu Pai João. E o povo chegando e fazendo ambiente. Que maravilha! Todos estavam felizes. A felicidade dos missionários de Deus. Tudo foi muito lindo, com suas curas desobsessivas e seu amor. A dedicação de toda aquela gente. Mas, meus filhos, eu gostaria de continuar contando esta história. Porém, Manezinho, o 7º raio de Yucatán, não me deixa. E sabe por quê? Porque ele é também um personagem da Cachoeira do Jaguar. E você também, filho. Procure se encontrar nela. Com carinho, a Mãe em Cristo, Tia Neiva. O Amanhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar, por Tia Neiva. Capítulo 6. Salve Deus, meu filho Jaguar. As trevas da noite nada significam para o espírito, pois este vê através do seu resplendor. Meu filho, declaro com toda confiança que não está longe o dia em que a ciência irá se colocar diante desta realidade que é a reencarnação. Ninguém poderá impedir o progresso. O mundo de hoje está brincando com fogo. O tempo no espaço não se registra. Não se sabe, porém, os caminhos físicos. No centro nervoso da Terra, tudo é lento, tudo vibra para formar a harmonia no centro eterno do homem. Seus rápidos contatos do etéreo magnético é o bem que lhes dá força. O homem, mesmo na sua inconsciência, confirma o seu penhor no eterno e, junto aos seus velhos sábios, retorna ao seu sol interior. Sim, filhos, breves dias irão chegar em que o homem espiritualizado será sentido pelo profano como uma música literária da mais alta sinfonia. Segundo as leis e forças que governam todas as coisas que Deus criou, o homem, na totalidade, sempre procura entregar sua força mais para impedir o desenvolvimento da Terra. Vê-se assim como a se punir pelas suas próprias leis. Leis sempre para punir outros, e não sabem se desviar e continuam a punir. Meu filho, não é fácil abandonar a multidão. Fixar-se em si mesmo para buscar a verdade é mais difícil ainda que permanecer com ela. Permanecer com a verdade quando a encontramos. Meu filho, com este espírito de lealdade, vamos encontrar o nosso povo na Cachoeira do Jaguar. E foi tudo muito bem naquele primeiro dia.
muitas curas que se espalharam por toda parte. Luzes de longe se viam naquela cachoeira. Eles seguiam cansados naquela vida arrojada pelos compromissos kármicos. Pai João amanheceu doente. 6 horas da manhã e o céu não clareava, fazendo os pensamentos se encontrarem. Eufrásio entoava um bendito da Igreja Católica. Jurema juntou a roupa e desceu com uma enorme trouxa para a fonte, e junto com ela, Janaína, Jandaia e Janara. Alguns nagôs já voltavam das caçadas e outros seguiam para as roças. As sinhás preparavam a feijoada e outras ainda reativavam o fogo da célebre fogueira. Pai João sentia a tristeza daquela gente. Em sua mente começou a voltar. Foi quando Pai Zé Pedro chegou fazendo algumas premonições. Pai Zé Pedro previa alguma dor devido também ao procedimento daquela gente. Pai Zé Pedro estava triste porque Pai João já havia contado uma certa comunicação sua com o vô Agripino, que segundo os fenômenos habituais, a desarmonia que a horas estava se dando no grupo era forçada pelas vibrações dos familiares de Janaína. Eles acabariam descobrindo o seu paradeiro. Evidente seria uma guerra. Perder Janaína seria um terrível descontrole para Jurema. Seus pensamentos não chegaram a se conscientizar. Da entrada da aldeia, 3 cavaleiros gritavam: "Negros, queremos paz. Porém, nos entreguem a sinhazinha Janaína, porque o senhor, seu pai, pede a cabeça de todos vocês que roubaram a sinhazinha, sua filha." "Ela não se encontra aqui", disse decidida Jurema. Janaína, que estava de cócoras, saiu correndo e entrou na cabana de Eufrásio, que tinha um cravinote na sua cabeceira para se defender de bichos, onças, lobos, etc. Vendo Janaína tremendo de medo, segurou o cravinote e ficou ali à espreita para o que desse e viesse. Foi horrível. Os homens desceram dos cavalos e foram direto à cabana de Eufrásio, este fazendo um esforço tremendo acima de suas condições físicas. Vendo um homem já pegando Janaína, segurou a arma e atirou no primeiro e no segundo, e os 2 ficaram caídos, e um outro foi embora pela mata dentro. A João mandou que desarriassem os cavalos e os juntasse à tropa. Todos correram para a cabana de Eufrásio, que só sabia dizer: "Oh, Pai João, pelo amor de Deus, jamais pude pensar em tão criminoso gesto. Mas, Pedro, eu não podia deixar que ele pusesse a mão nesta criaturinha, não é verdade?" Nisto, um urro. Reviraram um homem que estava de bruços com a boca no chão. Ele ainda estava vivo. Porém, o outro estava morto. Foi horrível. Ninguém sabia como proceder. Mas a verdade é que não se pode esconder. Ali estava um homem morto. E o outro, ninguém sabia o seu estado de saúde. Somente quando o dia clareou, é que foram dar conta da tragédia. Eufrásio já estava só novamente. Um grito se fez ouvir. Era Eufrásio, estava sentado na cama. "Pai João, Deus se compadeceu de mim. Eu estou sentado, Pai João. Mas é Pedro, venha." Todos viraram-se para Eufrásio, ficando a dor da tragédia mais amena. Maria Conga não parava. Enquanto todos sofriam em seu pranto emocional, ela, junto à vovó Sabina e também a alguns nagôs, já haviam cuidado do morto e do ferido. E até já sabiam que o morto se chamava Crésio e o doente Amâncio, e que inclusive estavam por conta própria. Ninguém os havia mandado ali. Eram os velhos reajustes da noite fatal na senzala. "Oh, meu Deus", diziam todos, "Eufrásio vai andar." Entre lágrimas, gritos e emoções, Eufrásio dava alguns passos pelas mãos de muitas pessoas eufóricas que chamavam aquele fenômeno de milagre. Pai Zé Pedro estava em conflito e foi atrás de Pai João. "Mas como pode? Matou e ficou curado? Não entendo. Fogo, um fenômeno destes, eu..." "Cala-te, Zé Pedro. Deixe de fazer julgamento. Estes 3 homens não são e nem eram mandados do pai de Janaína, e sim estavam com má intenção com relação à pobrezinha desta virgem. Olha, Zé Pedro, já estamos aqui há mais de 5 anos. Não está lembrado de que o senhorzinho Eric se vendeu tudo que tinha e foi embora pensando que sua filha havia morrido afogada? Houve até uma lenda que Janaína aparecia cantando por cima das águas nas noites de lua cheia. De um ano para cá, porém, alguém começou a desconfiar que realmente ela está aqui.
confiança, Zé Pedro. Confiança nas coisas de Deus. Estamos em maremoto, porém para um nada. É confuso tudo isto, certo? Oh, João, graças a Deus. Não sabes o bem que me fizeste. Pai João mandou um recado para o senhorzinho de pai Zé Pedro, e este arrumou toda a situação ilegal, inclusive junto ao pequeno arraial de abóboras. Eufrásio realmente ficou bom. Então tudo mudou. Eufrásio queria procurar a família, os seus, e tão impaciente estava que já se aborrecia por qualquer coisa, e por fim se apaixonou pela meiga Iracema. Então em tudo colocava a amargura. Não parecia mais aquele Eufrásio cheio de cuidados. Certa noite, a lua estava cheia, ninguém se preocupava com a fogueira. Pai Zé Pedro e pai João estavam fora, mas para longe da aldeia, e começaram a fazer as reparações. Vejam Eufrásio, comentavam, como uma criatura podia se modificar em tantos aspectos em tão vil procedimento. É possível, João, alguém regredir tão depressa? Sim, Zé Pedro. Naquela noite trágica, muita experiência, Deus nos deu a luz do saber. E eis o que sei dos meus contatos com o Agripino. O Frásio foi somente um instrumento de nossa evolução. E disse mais, eu nunca me iludisse com seu comportamento e nem tampouco com sua evolução. Sim, era tudo compreensível, porque o homem não se evolui em tão pouco tempo. Meu Deus, começo a compreender o que estamos passando. Nisto chega o Frásio. Pai João, vamos embora. Eu não estou suportando mais esta vida. Vou sair, vou procurar emprego onde chegar. Mas darei notícias e jamais irei me esquecer de todos daqui. E muito menos de vocês dois. Olhando, pai Zé Pedro, estupefato, não dissera uma palavra, perguntou. E quando desejas partir? Agora, respondeu o Frásio, e sem muitas despedidas. E foi embora, montado na mula do finado. Pai João e pai Zé Pedro e alguns lagoas que já haviam se juntado ali estavam perplexos. Ninguém deu uma só palavra. Subiram até a aldeia, sem comentários, e com toda a mágoa no coração, se sentaram junto à fogueira. Jurema, virando-se para Zé Pedro, disse: tenho pena de vós, Messê. E assim dizendo, foi incorporando. Salve Deus. Era avô Agripino. Salve Deus, meus filhos. O Frásio foi embora, cumpriu o seu tempo com vocês. Mas não se preocupem. Ele não irá muito longe. Fez grandes dívidas nestes arredores. Pagou sua dívida com Janaína e vai se encontrar com sua família aí nas abóboras. E vocês, João e Zé Pedro, se preparem. Se preparem que virá uma ordem para vocês partirem daqui. Nas abóboras? Mas sua família aí tão pertinho? Perguntou o pai João. Sim. Porém ele saiu daqui sem saber. Continuou o vô Agripino. Vocês vão partir daqui. Partir para bem longe. Jurema, Janaína, Iracema, Jandaia, Juremar, Janara, Iramar, Jazaíra e Jaísa precisam se casar. Esta aldeia já não tem mais energia para vocês. Sim, filhos, naquela noite, energia transcendental. Herança que se encaminha na lei do auxílio. Pai Zé Pedro e alguns lagoas estavam ainda decepcionados, mal ouviam o que o vô dizia. Terminou a sessão e todos, tristes, foram dormir. Naquela época, já viviam ali, naquela aldeia, 108 personagens. Era uma família que, com a saída de Eufrásio, ficou bem mais unida. Só Deus agora daria o destino daquela gente. Em volta da fogueira, todos murchos. O coração de pai João doía.
O Amanhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar, por Tia Neiva. Capítulo 7. Salve Deus, meu filho. Vamos voltar à Cachoeira do Jaguar. Vamos mais uma vez sentir a realização daquele povo, os nossos antepassados. Filhos, quem diria que aquela filosofia de Pai João e Pai Zé Pedro partisse daqueles navôs, não é verdade? É preciso que conheçam a vida fora da matéria, sabendo que vivemos na Terra a experiência de que somos testados pelos nossos amores e pesados pelos nossos corações. Vivemos neste globo terrestre onde analisamos a um ovo, a vida atmosférica que não nos dá a mínima condição de viver sem dispensar as normas reais da vida. E assim ocorre na Terra, muito mais do que no espaço, onde o poder do pensamento criador é incomparavelmente maior. Mas retomemos a nossa narrativa. Depois de atravessar uma pequena clareira, vamos encontrar os nossos queridos Pai Zé Pedro e Pai João no verdadeiro caminho que nos une à eternidade. Tudo era movimento no dia que Pai João e Pai Zé Pedro foram chamados para o sono cultural. Salve Deus. Pai João e Pai Zé Pedro se preparavam para o anfiteatro. Suas cabeças não haviam despertado daquele triste crepúsculo na terra, na Cachoeira do Jaguar. Agora estavam sentados em frente a uma grande tela, que nos planos espirituais do Canal Vermelho é como um cinema. Ali aparece tudo o que queremos saber de nossa vida na terra. Pai João e Pai Zé Pedro viam com paixão tudo o que lhes era tão caro. Aqui e ali os dois comentavam. Todos estavam aí conosco. Sim, dizia um ao outro. E viam tudo. Nisto ouviu-se um soluço. Era a Efigênia, que soluçava por não poder mais voltar à terra, pois o seu crânio ainda merecia cuidados. Nisto viram também alguém que chegava. Salve Deus. Pai João e Pai Zé Pedro quase desmaiaram. Quanta saudade. E conversaram muito, falaram de tudo o que se passou, como se estivessem perdidos de vista. Depois Pai João perguntou: por que Efigênia não pode voltar à Terra? João, as forças biogênicas são transmutações das forças cósmicas. A função da matéria é organizada pelo sistema do corpo etérico. O corpo é sempre um, e o mesmo tem sua origem na matéria orgânica, metamorfose da matéria cósmica. As funções são muitas e várias. Têm sua origem nos fenômenos vitais que são criados pela matéria inorgânica que forma o corpo bruto, inerte, sem atividade própria. Efigênia, naturalmente, não está preparada para tanto. Ouviu-se então um estrondo e o quadro se modificou. O vô Agripino, sorrindo, disse: vou lhes dar uma rica surpresa. Lá estão todos que irão voltar. Que maravilha. E onde estamos? Na mansão dos Jaguares. Aqui você está procurando Zé Pedro? Eufrásio. Ah, sim, disse Pai João. Eufrásio ainda não chegou. Perguntaram então quanto tempo já estariam ali. 5 anos. E, no entanto, estavam todos ali. Pensava Pai Zé Pedro. No universo não inerte, onde o movimento é incessante, a atividade é essencialmente produtora e as forças não param. Se ficarem parados, ela se vai e ficamos só. Sim, repetia ele, o homem é, portanto, o microcosmo, matéria e força, corpo e funções. O corpo físico não gera vida ou a força promotora dos movimentos, mas absorve-os. Reservatório universal, o organismo é um instrumento da vida. Aparelho que varia do infinito aos pesados contatos da terra que alimenta as células vegetais. Sim, a experiência foi muito brusca, fatal. Pai João e Pai Zé Pedro não sabiam simplesmente o que estavam fazendo. Levados pelo tumulto, arrastavam em suas mentes aquele crepúsculo final. E perguntavam-se sempre: por que uma dor tão grande? Lembravam-se da cachoeira, os dois presos, soterrados, sem poder socorrer os demais, até que outra avalanche os levasse para o fim. Sim, pensavam, ficamos presos por castigo de Deus.
Perguntavam sempre. Ficamos presos por reparação, por castigo. Eram as dívidas e os conflitos daqueles dois. Porque suas cabeças não sabiam analisar. Os dois presos para assistir toda a catástrofe. Sua revolta já os estava levando a descampar para a Ponta Negra. Verdade. Amamos na terra e, no entanto, sofremos tanto. Cadê o vô Agripino? Ele ficou com as crioulas e os nabôs. Por que saímos de perto deles? Porque nossas mentes têm que se encontrar por si mesmos. E não vês, Pedro, aquele bendito arrolho nos jogou para aqui sem que nós sentíssemos. Nisto ouviram um grito que penetrava diretamente em seus ouvidos. Tibério, eu sou e serei o teu cônsul fiel. Tenho prisioneiros Marcos Cláudio e Vinícius, os teus traidores. Dos dois homens soterrados naquele imenso pântano, saíam chispas de fogo pelos olhos. Pai Zé Pedro e Pai João se olhavam sem nada poder dizer. Porém, o homem continuava a sua obra. Marcos Vinícius, o traidor, diziam os nossos queridos. Não temos dúvidas. O quadro era idêntico. Somente o ódio daquela gente era o oposto da Cachoeira do Jaguar. Quando se deram conta de si, estavam na indumentária de Tibério, Pai João, e Marcos Vinícius, Pai Zé Pedro. Os espíritos do triste comício agora gritavam com mais intensidade. Foi na deposição de Galha, lembrou-se Pai João. Oh, meu Deus, e por que estamos aqui? É a misericórdia de Deus. Não acreditamos nem mesmo em vô Agripino. E olhando para suas novas vestimentas, Pai Zé Pedro gritou. Fujamos daqui, fujamos antes de sermos vistos nessas indumentárias. Vamos daqui. Nisto ouviu-se um assovio. Um grupo de cavaleiros surgiu, se espalhando por todo aquele pântano, ficando somente um luminoso que se aproximou dos nossos queridos e, num tom de crítica, prestou homenagem aos dois que ainda vestiam a indumentária. Pai João e Pai Zé Pedro sofreram a maior humilhação e disseram: viemos recentemente da terra. Estou vendo? Porém, nem tão recente. Sei que sofreram muito nesta jornada a ponto de perderem a sua individualidade. Esqueceram-se do amor de Deus. Cumpriram com amor e dignidade a missão na terra. No entanto, aqui, depois de 5 anos, estão para cair apenas por não terem encontrado a razão do seu crepúsculo. Egoísmo. O egoísmo poderá arrastar tão grandes e nobres missionários. Mas por que estamos assim? Por que estamos vestidos assim? Perguntou Pai João. A falta de segurança e de amor a Deus. Nos culpamos por termos ficado presos vendo toda a tragédia sem poder nos movimentar, vendo todos perecerem. Tememos que fosse uma reparação e, no entanto, não sabemos onde está o erro. Pelo que sei, vô Agripino os orientava, dando-lhes lidas lições, na verdade. Nisto disse Zé Pedro: João Lagoa, tire depressa de sua mente esta roupagem. E os dois começaram a rir, e abraçados, tudo se modificou. Agora eles olhavam para o Vale Negro, o vale lá embaixo, e tudo já estava diferente. Os centuriões já os haviam levado em suas redes magnéticas. Oh, meu Deus, como nos martirizamos. Zé Pedro, talvez quiséssemos aqui fogos de artifício, hein? Mas Zé Pedro e Pai João sentaram-se na primeira para si, e tristes começaram suas queixas. O que será de nós? Temos que receber uma missão e ficar juntos outra vez. Sim, meu filho. Agora eles se recordavam. Eles se recordavam mesmo de tudo. Tanto mal. No entanto, quando estavam falando, chegaram as 7 crioulas. E tudo foi festa. Jurema já parecia uma princesa. Onde andavam meus queridos irmãos? Sabemos que estavam juntos, dizia com graça. Daqui onde estamos, avistamos tudo, até mesmo Ponta Negra e o Vale Negro. Quando o Jurema terminou, até Pedro disse baixinho: te viram na encarnação do imperador Tibério César. E você, Marcos Vinícius? Sim, disse Jurema, salve Deus. É natural que façamos estas reparações. É difícil entender. Estivemos ali
Tudo foi como Deus quis. Fomos testados, Pai João. Já entendemos tudo. Tibério enterrava os seus prisioneiros até a cintura e deixava que os bichos os comessem ainda vivos. No entanto, não nos deixou vivos por muito tempo. Nisto, uma pequena luz aparecia ao longe. Olha, disse Jurema. Olha, Zé Pedro, Jerônimo soube que os senhores estão aqui e vem visitar. Vá lá. Pai João e Pai Zé Pedro se entreolharam, assim como Jerônimo. Ô, Zé Pedro, João, disse Jerônimo. Todos felizes vêm buscar os senhores para a nova mansão dos Jaguares. Oh, Jerônimo, meu Jerônimo. Como pode tanta compreensão? Tenho a cabeça e o coração bem menores que os dos senhores. Por conseguinte, a missão foi menor também. Sim, é verdade. Tudo vem de um plano de Deus. Ouviu-se então um estrondo. Eles já estavam perto da mansão dos Jaguares. Jerônimo mostrava tudo por onde passava. Ele já estava ali há 7 anos e sempre foi um espírito conformado. Por último, vendo a admiração de Pai João e de Pai Zé Pedro, disse: Sabem, meus queridos mestres, tenho tudo o que me ensinaram na minha cabeça. Só Deus poderá lhes pagar. A nossa doutrina não chegou para nós. Vê que já estávamos descampando para a Ponta Negra. Nisto se ouviu um falatório. Eram Antera, Zefa, Lívia, Emericiana, Maria Conga, Sabina e Campina. E junto aos nagôs, conversavam. Só faltava Eufrásio. Foram abraços e comentários como se estivessem chegando de uma grande viagem. Pai João se ligou a Antera e quando viram já estavam com uma nova roupagem. Por Deus, não te reconheceria se tu também não estivesses junto com os outros. Todos entraram e os dois foram para uma pracinha recordar as suas façanhas na terra. Foi um tempo bonito. Todos se reconheceram em casais, saíam e, com saudades, esperavam o amor de Deus. Já era a hora da prece, do campo universal. Saíram dali e foram ao campo de Morsa, vibrar para os que ainda estão na terra. Mas como? Perguntou o Pai João. No campo de Morsa, vibram os que ainda têm os seus familiares na terra. Tens alguém, Zé Pedro? Este, surpreso, respondeu: Tenho. Tenho meu senhorzinho e minha sinhazinha. E eu, disse Janaína, vou devolver-lhe as rezas que fizeram pensando que eu estivesse morto. Onde estão os seus familiares, Janaína? Perguntou Jerônimo. Na Europa, respondeu. Se é na Europa, é aquele ali. Não, não quero este. Eu quero aquele que todos estão juntos. E todos riram. Riram vendo a verdadeira família. Nisto, o jovem Tomás, que se vestia como um belo fidalgo grego, foi se juntar a Janaína. Tomás, disse Pai João meio ressabiado. Tomás, meu querido Tomás, como sofremos por tua partida. E pelo que sei, partiremos em breve. Oh, meu Deus, disse Jurema, que estava ao lado de Japuaci, também na roupagem de cidadão romano. Até parece conto de fadas. Todos, com seus amores, chegaram ao grande e luminoso campo de Morsa. Todos estavam em suas afirmações, sentindo aquela força, um perfume que exala dos mundos espirituais de Deus. As energias iam e vinham como laços de fitas, e Pai João e Pai Zé Pedro sorriam e choravam ao mesmo tempo. Choravam e sorriam por aquela maravilha que jamais pensaram existir. Risos e luzes. De repente começou o sermão, a voz direta, que também era maravilhosa. Salve Deus! Quem está falando? Quem está falando e que fala em nós como se nos conhecesse? São as vozes dos ministros que nos preparam para voltar à terra. Mas como poderemos partir com todos os nossos amores? Sim, meu filho Jaguar. Como será a despedida dos nossos queridos? Como será? Veremos numa próxima oportunidade. Com carinho, a Mãe em Cristo, Tia Neiva.
filhos, o homem não vive com o coração dilacerado pela desilusão. Não fiquem assim compungidos pela falta de Eufrásio. Não fiquem. Disseram entre si: Eufrásio era tão bom, nos dava tantos conselhos, nos orientava em tudo. Ele era realmente tão bom, repetiam. E Pai João começou a falar. Quando o homem se esquece das faltas dos outros, é porque está se evoluindo. Ali naquele caso, todos se lembravam de Eufrásio na sua boa fase. Iracema, a crioulinha mais indefesa, é a que mais fez sofrer. Zé Pedro, disse Pai João, estes são realmente os velhos reis e imperadores. Por que, João, afirmas com tanta convicção? Zé Pedro, um homem que viveu em encarnação superior, digo, de procedência refinada, não perde a confiança em si mesmo. Sempre está a passar o espírito de justiça e não se envolve com mesquinharias. Somos 108, sabe? Sim, eram todos reis e rainhas. E todos ainda viverão muito tempo conosco. De veras, disse Pai Zé Pedro, eles só se lembram de Eufrásio. De Eufrásio em suas boas ações e de seu martírio na cama. E continuavam perto da fogueira. Jurema fazia previsões. Chegando a vez de Iracema, ela disse: Iracema, você voltará para ser a esposa de Petrúcio. Seguirá para muito longe. Iracema e Iramar atravessarão o espaço para receber a missão e depois voltarão esposas do mesmo imperador. Eu, disse Iracema, esposa do imperador? Sim, continuou Jurema, cujo imperador será Eufrásio, que neste instante já se prepara para partir em rumo de mais uma missão. De veras foi horrível aquela noite. Frustração, sonhos pesados, porém ninguém ousava dizer nada, até que Pai João quebrou o silêncio. Bom, esposa do mesmo homem? Sim, disse Jurema. Uma morrerá, e Iramar se casará por último, e depois todos nós partiremos de lá para outro lugar aqui perto. Ali a vida continuava. Logo se acostumaram com a saída de Eufrásio. Reinava agora um suspense. Sempre sustos, reparações doutrinárias, uma harmonia quase de medo. Certo dia, Pai João se juntou na fogueira e começou a falar com os demais. Vejam, meus filhos, vejam como a lei segura o homem. Vê-se assim como o homem pode ser punido pelas próprias leis que estabelece, sem se desviar delas. São as leis feitas pelos homens que punem. Os poderes superiores podem proteger os homens das forças negativas que causam doenças e sofrimentos. Porém, o pedido de proteção, segurança, contido de paz, harmonia do nosso todo, este é somente na lei do auxílio. Fazendo a caridade, é que abatemos na lei do nosso karma. O sofrimento de hoje é a luz do amanhã. Individualizamos a vida e, no entanto, somos guiados por Deus. Há muitos séculos, o homem tentou criar e fez a força cega em si mesmo dirigida pelo chefe das almas. Pai Zé Pedro ouvia atento as palavras de Pai João e remoía em seu canto a falta, a transformação de Eufrásio. Pai Zé Pedro, em dado momento, repetiu o mesmo. João, o que é Deus? Não é dado ao homem conhecer Deus, que por si mesmo deve compreender. Sabemos que um homem está com Deus pelo seu procedimento. Por que regride o homem? Eufrásio estava em Deus. Como pôde cair tão de repente? Zé Pedro, cuidado com a tua força de pensar. Você é um nego velho pro chicote, e não para julgar com tanta convicção. Os dois então começaram a rir. E João disse com amor: Zé Pedro, ouça bem o que diz vô Agripino. Deus é absolutamente fé. É absolutamente razão. E ser a razão é ser a ciência. A ciência é a razão. Eufrásio não estava em Deus. Deus tentava penetrar apenas em seu coração, como tocou ao vosso naquela noite. Como? Perguntou Zé Pedro. Assumindo com Eufrásio seus desatinos, afirmou Pai João. Então, tudo perdido? Indagou Zé Pedro. Não. Zé Pedro, nada se perdeu. Muito pelo contrário.
Eufrásio saiu para cumprir seu destino. Deus não lhe daria o perdão de suas faltas por aquele curto tempo em que esteve paralítico aqui na cabana. Ele espancou muitos homens. Foi o pivô da noite trágica. Quantas mortes em seu nome. Tudo o que aconteceu foi a bem do seu espírito. Não se esqueça do que disse o caboclo Pena Branca. Breve, muito breve, iremos nos encontrar. Salve Deus. João, na verdade, o homem não tem capacidade de julgar o outro. E os dois começaram a sorrir, achando graça daquelas coisas que falavam e que tanto lhes fizeram bem. Tudo vinha de vô Agripino a pai João. Felizes, felizes estavam agora. Recordavam de sua vida passada, o porquê daquela escravidão. A felicidade, porém, durou pouco. Como que, por enquanto, um temporal, como um furacão, ameaçava aquela aldeia. O mar crescia. As árvores chegavam suas copas ao chão. Pai Zé Pedro e pai João juntavam-se a todos e, em súplicas, olhavam para o céu. As palavras de vô Agripino eram agora o leme daquele povo. Coragem, firmeza, a fé, o amor. Só Deus. Quando a voz do índio estrangeiro, como uma melodia de paz, se fez ouvir. Como se tudo parasse, é a hora de Pompeia. E todos em Deus Pai Todo-Poderoso. Foi a voz direta. Todos ouviam e viam seus olhos verdes incomparáveis iluminando aquela escuridão. Logo todos estavam juntos. Oh, meu Deus, mas em que plano? Em que dimensão? Foram todos ou ficou algum daqueles pobres missionários? Com carinho, tia Neiva.